Descubra como você tem colado errado o vidro com fita glaze sem saber disso. Hoje a gente vai fazer uma live muito boa, de um assunto muito importante. Eu venho verificando algumas obras, a gente vê muita coisa sendo feita da forma errada e muitas perguntas também eu venho recebendo no Instagram. E com isso eu acabei pensando em a gente fazer uma live e convidar pessoas que trabalham no setor, têm know-how, têm conhecimento para ensinar. Até as próprias empresas que compram o produto correto e fazem da forma errada, né? Faz o procedimento errado. Existem várias dúvidas sobre isso. Então, eu, para quem não me conhece, sou Daniel Estrela, tenho uma vidraçaria e serralheria aqui em São Paulo. A gente faz envidraçamento de sacada, faz esquadria de alumínio e fazemos fachada glaze também. Já fiz com silicone estrutural, faço bastante com fita dupla face e tem muitas dúvidas sobre essa aplicação, né, que é uma aplicação bem cautelosa que deve ser feita. E por conta disso, eu resolvi convidar dois caras assim que conhecem muito sobre esse tipo de aplicação. Primeiramente, queria chamar o Beto, que é... Fala, Betão. Tranquilo? Olá, Daniel, boa noite, tudo bem? Na paz, tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Eu atrasei o meu relógio aqui e entrei certinho, tá? 7h29. Show. O delay, né? O delay da internet. É isso. O Betão tem uma empresa. Para quem não conhece a história dele, vai lá no podcast do Vida na Obra, ele conta toda a história dele também, é uma história muito bacana. Aprendi muita coisa também com a história do Beto. Ele é um cara que tem vidraçaria há muito tempo, serralheria também, faz fachada, passou muito perrengue, como a gente também passou lá no começo, e ele desenvolveu alguns métodos também, tinha dúvidas também. Hoje a gente tem muito conhecimento, hoje a gente tem muita informação, só que tanta informação na internet acaba, às vezes, ficando desencontrada, né, Betão? Então, você vai conseguir ajudar a gente a aplicar, a mostrar a aplicação. Eu chamei o Beto porque eu falei assim, Beto, você tem um espaço legal aí, então ajuda a gente a mostrar como é que se aplica, como é que limpa, como é que faz a pressão da forma correta, para não acontecer os acidentes que a gente vem vivenciando aí no dia a dia. Então, Betão, se apresente, por favor. Tá bom. Não, mas vamos falar, a live hoje vai ser uma super live, né? A gente vai desmitificar aí algumas coisas que acontecem no nosso mercado, né? Que as pessoas fazem as colagens e talvez tenha dúvidas ainda sobre o produto certo de usar, a hora certa de usar cada produto, a ordem de usar cada produto. Então, isso tem muita dúvida. A gente que anda bastante no chão de fábrica, né, atendendo as esquadrias do Brasil inteiro, a gente sabe como que o serralheiro lá tem esse desafio de informação correta para ele fazer um bom trabalho. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Alberto Moreira, vulgo Beto Moreira, e tenho uma empresa aqui em Apucarana. Dentro do nosso grupo, né, M5, a gente tem esquadria e a gente também teve alguns desafios no passado e temos aí alguns produtos que hoje estão nos ajudando e ajudando bastante o pessoal aí que vai escutar a live. Eu chamei o Beto porque eu sou cliente dele também, né? Acabei virando amigo depois de virar ser cliente primeiro. Então, é um cara que me ensinou bastante. O nosso tema da live, assim, a gente criou um tema para ficar bem marcante, né? Descubra como você tem colado errado o vidro com fita glaze sem saber disso. Porque o cara compra a fita da forma correta, usa o equipamento correto, só que não tem o procedimento correto. E aí não tem a repetibilidade também e acaba acontecendo os erros e acidentes que a gente vem vivenciando. São caras o Beto e o Silvio, que vai entrar também, que eu vou chamar daqui a pouco, são caras que já passaram bastante aperto também, aprenderam bastante,
viram os melhores procedimentos, os melhores processos, e tá há muitos anos aí, né? Eu sou o mais novo da turma aqui, né? Eu só sou o cara que conecta as pessoas e trago informação. Eu também sou um aluno aqui nessa aula, né? Antes de a gente continuar, pessoal, vocês que estão entrando aí na live, que não seguem M5 vai começar a trazer um conteúdo de fachada, de colagem muito interessante. Então já se inscreve no canal aí também, dá uma força aí também e vai trazer mais conhecimento para você, né? Que eu falo, né, Beto? Conhecimento é poder. Então, ninguém consegue roubar de você. Quando você tem o conhecimento, ninguém consegue tirar isso de você. Lembrando que conhecimento, o nosso amigão lá, o Luiz Tavares, sempre fala, né? Conhecimento não ocupa espaço. Então, vamos aprender e usar os conhecimentos da forma certa, que fazendo certo não tem como dar errado. Exato, e o que você falou agora, que você lembrou do Luiz, o Luiz também fala assim, vocês vêm, assistem a live, pega esse conhecimento e começa a aplicar, porque também o conhecimento sem aplicabilidade acaba que é um conhecimento inútil, né? Então, vamos aplicar da forma correta. Tem regras e procedimentos que tem que ser cumprido, a gente vai mostrar hoje. Parece chatice, mas é uma coisa importante. Isso que vai te deixar dormir tranquilo, né? Quando você colocar a cabeça no travesseiro também. E um cara que eu conheci há, acho que uns 3 anos, mais ou menos, foi o Silvio. Eu queria apresentar o Silvio aqui também para o pessoal. Eu fiz um podcast também, recentemente, depois que eu voltei do acidente, com o Silvio. Um cara que conta a história de fita, dupla face, é um cara que tem muito conhecimento também. Não sei se o Silvio já está aí na sala de espera também para entrar aqui e fazer um bate-bola com a gente, trazer informações. Fala, Silvio! Vamos aí, fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Esse é os professores, gente. Aqui eu sou um menino, entendeu? Então, eu só vou administrar aqui o que os caras não vão falar, tá? Você trabalha desde os 7 anos, quase, meu amigo. Eu era com canelada, né? Não era com fachada. Silvio, posso começar a fazer umas perguntas aqui? Claro, meu amigo, vamos lá. Vamos aí para responder perguntas. Se apresente. Outra coisa. Todo mundo hoje tem Instagram, então segue a M5 lá no Instagram. Se o pessoal da organização puder colocar nos comentários o arroba do Instagram da M5, do Silvio também, é muito importante, porque isso vocês acabam seguindo empresas e pessoas que traz o conhecimento e dá uma força também para quem está aqui distribuindo o conhecimento sem cobrar nada para vocês. Silvio, se apresente. Quem é o Silvio aqui? Para as pessoas saberem quem está falando. Quem é esse cara aí, o cabeça branca aí que está falando essa história aí? Será que sabe? Tudo aí. Fala aí. Beleza, meu amigo. Não, essas oportunidades são muito bacanas porque o mercado ele carece de informações de conhecimento, né? Nós que estamos aí no mercado e temos alguma especialidade, temos que passar a nossa expertise aí para que cada vez o mercado se profissionalize, se conscientize, na verdade, senhor, dos procedimentos que tem que ser feitos para que a gente consiga qualidade nos serviços, né? E com muita segurança, tá? Bom, meu nome é Silvio Monteiro, sou da SRM Consultoria. Eu trabalho na linha de fitas adesivas dupla face e espumas de vedação também há 30 anos, né? Embora não pareça, né? Eu tenho 34 de idade, para vocês terem ideia, entendeu? Eu falo mesmo, tô aí. Pois é, cara, eu tô com 30 anos de fita dupla face aí, 20 anos só de Grupo Saint-Gobain, né? Trabalhei e desenvolvi a maior parte da minha carreira dentro do Grupo Saint-Gobain, isso foi muito bacana para mim. E agora eu tô com a minha empresa de consultoria, né? Prestando serviço de consultoria para o mercado, para várias empresas aí, voltadas para a área de consultoria técnica, consultoria comercial. Então, eu tô à disposição de vocês, meu amigo. Vamos lá, vamos conversar, vamos para cima aí. Show de bola. Eu vou partir do princípio o seguinte. Às vezes o serralheiro, o vidraceiro, o serralheiro, ele fala assim, eu trabalho 20 anos no setor, eu trabalho 30 anos na área. Então, eu sempre fiz assim, nunca deu errado, né? Tem um monte de fachada falsa, tem um monte de fachada instalada da forma errada. E aí o cara fez e até hoje ele não sofreu uma pena, uma consequência grave. Até o dia que acontece, né? Eu falo que as normas no Brasil deveriam ser compulsórias, que aí não tem para onde fugir, o cara pode ser preso se não cumprir, mas infelizmente ainda
só quando matar o filho de um juiz, de um deputado, de um presidente, que talvez vire compulsória algumas normas. Então, acho que o problema do Brasil é o brasileiro mesmo. E a nossa questão é sempre mostrar o que é o correto. Se você quer aplicar da forma correta, aí vai da sua consciência. Eu falo assim, já fiz coisa errada, já coloquei vidro temperado em cobertura, mas eu não sabia. Quando eu soube, quando eu aprendi, eu não consegui mais. Porque quando você sabe o que é correto, você não consegue mais fazer errado, entendeu? Então, a primeira pergunta, Silvio, vai para o Silvio essa pergunta aqui, depois tem algumas perguntas para o Beto também, porque eu peguei as perguntas do pessoal e meio que dividi assim as dúvidas. Olha, o pessoal fala de colagem, né? A fachada glaze, ela requer um cuidado com a colagem, porque é passado depois uma fita e colado o vidro nessa fita junto com o quadro. Posso usar esse álcool aqui, Silvão? Esse álcool aqui, ó, marca boa, Tupi. Pô, 70, hein, Grau? Mas foi 92, vai, se vai. É que eu não tinha 70 aqui, 92 aqui em casa, só tinha 70. Mas eu posso, Silvio, eu posso usar esse álcool aqui? Cara, não pode usar de jeito nenhum, cara. Mas ele mata até Covid, Silvio, ele mata Covid. Mata Covid, né? Pois é, mas ele não ajuda na fixação da fita. Ele pode ser bom para o Covid, mas para a fita não é, meu amigo. Pessoal, eles nem sabiam que eu ia mostrar um álcool aqui, entendeu? Pois eu sou um cara do improviso. Eles nem sabem. Que Zulu, você mostrou o Tupi. Eu estava esperando o Zulu. Eu nem sabia as perguntas. Assim, Silvio, falando muito sério, por que eu não posso usar esse álcool? Então, qual que é o álcool correto? Dá uma explicação. Infelizmente, tem pessoas que falam assim, não, eu só acredito vem. Então, dá uma explicação por que eu tenho que usar o álcool isopropílico, que é o correto, né? É exatamente isso aí. A aplicação de glaze, a colagem de vidros em fachadas, né? Cara, é uma aplicação muito crítica, cara. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é a segurança. Isso em primeiro lugar. Nós não queremos que ninguém se machuque, que ninguém sofra algum tipo de acidente, e muitas vezes até fatal, né? Então, nós que somos profissionais aí do mercado, nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos fazer o melhor possível dentro das normas, os procedimentos corretos, produtos de qualidade, para que nada de mal aconteça. Então, no caso do álcool, o álcool indicado para isso, para a limpeza das superfícies, tanto do vidro quanto do perfil de alumínio também, é o álcool isopropílico, que é o álcool praticamente 99,98% de álcool e o restante de água. Porque a água, a umidade, ela não é boa para a fita, né? Ela inibe a adesão da fita. Então, quanto menos umidade você tiver, é melhor. Então, para fazer a limpeza, o recomendado é o álcool isopropílico. Não é etanol de poço, de gasolina, não é thinner, não é nem outro produto. É o álcool isopropílico e ele vai tirar, com certeza, toda a impureza ali que tiver, poeira, oleosidade, qualquer tipo de impureza e sujidade que tiver, o álcool isopropílico é que vai nos ajudar nisso aí, meus amigos. Show de bola, show de bola. Então, beleza. É álcool isopropílico que eu tenho que usar. Geralmente, pode falar, Beto, quer falar? Não, só a gente podia dar uma dica para a indústria, porque às vezes a palavra álcool vindo na frente, as pessoas pensam, não, mas eu estou passando álcool. Eles não sabem o que é um álcool isopropílico. Então a gente podia até pedir para a indústria, né, dar uma ideia para eles de mudar isso, vamos supor, ter um nome diferente. Então, para limpeza para vidro de estrutural glaze, você usa o produto X, não álcool isopropílico, porque daí ele só fica com álcool, né? Daqui a pouco ele tá passando até uma 88 lá no vidro e tá pensando que tá limpando. Pois é. É o termo, né? O termo isopropílico, talvez até na frente, né? Ó, estão perguntando aqui, ó, dúvida. Álcool absoluto 99,5%. Podemos usar? Eu não sei responder. Não sei se esse álcool vai estar escrito isopropílico. Porque quando está escrito isopropílico, ele tem que cumprir com algumas coisas. Aí eu acho que talvez os nossos mestres aqui pode responder. Vou ser bem sincero, álcool absoluto, eu não sei se isso é um tipo de álcool mesmo ou se é uma marca que foi colocada. Uma marca, né? Exatamente. Mas por isso que o indicado é o álcool isopropílico, sim. Esse é o nome, né, que se dá para esse tipo de álcool especificado. Então, eu vi lá que colocaram 99,5% de álcool, ok, é uma dosagem muito forte mesmo,
Mas se for um álcool isopropílico, esse álcool absoluto foi um álcool isopropílico, beleza. Fora isso, eu não sei se é a marca dele, né? Eu pesquisei aqui na internet, alguns não está escrito isopropílico não, viu? Eu acho que tem que ser o isopropílico, pelo que todos os fabricantes pedem, né? Agora eu vou passar o álcool, mas tem um porém. Eu fui no Farol, tava no Farol, e aí eu comprei aqueles 5 por 10 reais, paninho bom, entendeu? Solta uns pelinhos e tal. Posso usar, eu pego umas camisas velhas lá em casa, o que eu faço? Qual que é o papel higiênico? O que eu tenho que usar, pelo amor de Deus? Porque isso é outra coisa que eu tenho dúvida. Será que será que não pega aderência se ficar alguns pelinhos de pano, igual quando a gente seca a louça ali, fica no copo? Explica pra gente aí, Silvio, sobre essa questão do pano ou o produto correto ali para utilizar na limpeza junto com o álcool. O que eu tenho que usar? Não, o pano tem que ser um pano que realmente não solte nenhum tipo de resíduo, nada. Porque senão você vai limpar a sujeira e vai deixar um rastro de resíduo de pano, de pelinhos, de uma série de coisas. Então isso aí influencia, porque esse tipo de resíduo não tem aderência na superfície, que vai aderir no adesivo da fita, que vai inibir o adesivo, entendeu? Então tem que ser um pano realmente totalmente limpo e que não solte nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de fiapo, nada. Tem que ser um pano completamente isento disso aí, tá? Você pode dar algum exemplo de que assim, beleza, você falou isso, mas você falando isso aí, eu falo assim, putz, estou com um monte de camisa social para doar, vou pegar elas para fazer de limpeza, de fachada. Você tem alguma coisa que eu posso comprar, um nome correto, uma nomenclatura correta? Eu uso muito gaze. Gaze pode, não pode? Você consegue ajudar a gente com isso aí? Não, gaze pode. Gaze é um produto que não solta resíduo, né? Então ele é um produto muito bom, sim, muito indicado para isso, assim. Eu não tenho o nome exatamente do pano, mas existem vários panos de limpeza aí que realmente não soltam resíduo. E você tem que procurar alguma marca que não que especifique isso, né? Existem panos realmente muito bons para limpeza. Existem também eu esqueci o nome da marca, mas como se fosse uma toalha também. Eu não sei se é Duoflex, eu não sei que a gente encontra no mercado também, que é uma toalha muito boa também para esse tipo de limpeza, tá? Ela não solta resíduo, ela destaca legal, mas assim... Meu conselho, eu usaria gaze. Compra pacotão de gaze. Gaze já está garantido. Porque você vai usar, você não vai conseguir ficar lavando o pano. Você vai usar para jogar fora. Então, eu aconselho o gaze, se for para dar um conselho. Não, você está certo. O gaze é um belo material para isso aí. Com certeza ela vai dar uma limpeza muito boa sem deixar os resíduos aí, tá? Show. Betão, você usa esse material aí também? O que você usa aí na... Isso, o gás é um bom material. Aqui a gente está numa região de bastante confecções, né? Aqui é a nossa região, bastante confecções. Então tem bastante retalhos aqui de camiseta que o pessoal faz. Então tem uns panos aqui que a gente compra de uma pessoa aqui e ele não solta fiapo nenhum e é uma beleza. Olha, eu não sei se vocês vão saber responder essa pergunta, mas perguntaram se álcool isopropílico tem validade. Eu nunca reparei, para falar a verdade, isso, entendeu? Não sei. Cara, eu também não reparei, mas todo produto, na verdade, tem validade, né, cara? Todo produto vendido no mercado tem validade, mas eu não consigo te afirmar aqui com precisão qual que é a validade do álcool isopropílico. O pessoal tem uma dúvida gigantesca e me perguntaram: primer e silano é a mesma coisa? Não, é mesmo. Até o nome é diferente, né? Silano. Que às vezes o cara fala, é o silano, mas é primer. Então são produtos diferentes. Primer é uma coisa. Na verdade, é que às vezes no mercado tá primer de silano e o outro tá um primer para perfil, né? E cada um com a sua marca, né? Exatamente o que acontece. Então, na verdade, não, são produtos completamente diferentes, né? O silano é um produto específico para o vidro, ele não pode ser usado no perfil. Tá? Embora ele venha com a nomenclatura primer, mas ele é um composto químico que ele é usado no vidro e a função dele qual é?
é tirar a umidade do vidro, tá? Porque, como eu falei no início, o adesivo não tem compatibilidade com umidade. A umidade pode influenciar na adesão da fita conforme vai passando o tempo. E aí pode haver descolamentos do adesivo da fita dupla face, entendeu? Então, o silano é para o vidro e para tirar a umidade do vidro. Exatamente isso. Porque o vidro ele é um material, né, chamado hidrofílico, ele retém umidade, entendeu? Então, por isso, é necessário o silano no vidro, tá? E aí, uma vez passado o silano, você eliminou a umidade que está lá nos poros do vidro, né? Embora a gente não veja, mas tem microporos no vidro. Você tira essa umidade e aí sim você está habilitado para aplicar a fita dupla face, né? E o outro primer, que é o primer para o perfil, ele tem uma outra composição química completamente diferente, que é para atuar na pintura, na verdade, né? Se você for pensar bem, a fita dupla face, se fosse colocado num perfil de alumínio, sem pintura, ela teria uma excelente adesão, porque é uma superfície que tem compatibilidade com o adesivo da fita dupla face. Uma superfície de alta energia superficial. Então, ela tem compatibilidade. A partir do momento que você coloca uma pintura em cima do perfil, a fita não vai mais fixar no alumínio, propriamente dito, e sim na pintura. Então, você modificou a superfície de onde você vai colocar a fita. E a pintura, muitas vezes, tem componentes que interferem na adesão da fita, que comprometem a adesão. Já não dá mais aquela adesão esperada e aquele desempenho esperado da fita. Então, o primer serve para potencializar a adesão da fita em superfícies que não têm compatibilidade com o adesivo. Tá, então vamos lá. Então, só para recapitular, ver se eu entendi. Existem dois produtos. Um é primer e às vezes está escrito primer de silano, ou só silano, né? Então, outra coisa que a indústria podia mandar só silano e o outro deixar como primer. Pelo menos confundir, né? Até para não isso, confundir. Pelo menos no nosso segmento de estrutural glazing, né? Que às vezes, não sei se o silano é usado para outra coisa, daí tem que vir com o nome Prime de silano, né? Mas para nós a gente podia usar só silano, resolvia um monte, hein? Para não ter aquela confusão na hora da instalação, do operador lá, de repente olhar primer e achar que é tudo a mesma coisa, né? Entendeu? Isso aí, passar o prime de silano no quadro, que daí provavelmente já é zero adesão. Exato, aí já vai comprometer todo. E vai passar. E aí, se passar o primer no vidro, ele até vai potencializar a adesão da fita no vidro, sem dúvida. Mas você não vai ter aquele efeito de tirar a umidade do vidro, entendeu? Então, isso. Ele vai ajudar muito na adesão, o primer no vidro. Porém, não vai ter aquela parte de tirar a umidade do vidro, né? Porque não é a função do primer de perfil tirar a umidade da superfície. E só um detalhezinho, né? Lembrando um exemplo muito prático, porque as pessoas acham que o vidro que vai na fachada, a gente quando fala de umidade do vidro, ele fala assim, não, mas eu não estou vendo a umidade aqui no meu vidro, mas tem. É como você ficar dentro de um carro com tempo chuvoso com o vidro fechado. Você vai grudar ali muita umidade no vidro, então o vidro é poroso, por isso que fica aquela umidade ali, e o vidro, tanto aqui na nossa empresa, com a umidade que tem no ar, ele tá úmido, as moléculas dele têm umidade, então por isso que o silano... Deixa eu fazer eu não sei se... Eu pedi pro Beto ver se a gente consegue fazer uma demonstração meio que ao vivo, porque assim, eu tenho várias dúvidas, e o pessoal também, até no chat aqui, eu tô vendo, também perguntaram a mesma coisa, que já perguntaram lá no Instagram. Eu já entendi que o silano tem importância de tirar a umidade do vidro e o primer tem a importância de, na pintura eletrostática ali, ele trazer essa aderência. Então, uma outra pergunta, só para não fugir desse tema e a gente continuar na linha de raciocínio. O primer, eu preciso usar com pintura eletrostática e eu não preciso usar com anodização ou eu tenho que usar nos dois tipos de tratamento do perfil? O que os fabricantes de fita pedem? Os fabricantes de fita pedem usar o primer para perfil em qualquer situação. Mesmo no anodizado que tem realmente uma adesão melhor. O anodizado tem uma compatibilidade com adesivo. Mas mesmo assim, os fabricantes de fitas pedem para utilizar o primer também no anodizado. Tanto na eletrostática quanto no anodizado, porque o primer só vai potencializar a adesão da fita.
entendeu? Então, é uma garantia a mais aí de adesão e inibição de qualquer tipo de erro aí no procedimento, entendeu? Perfeito, pronto, pode acabar a live, já posso colar a fachada que eu já estou experiente. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue a gente fazer esse processo que comentamos aqui, de passar o álcool, passar o primer, e aí a gente dá uma pausa e mostrar desculpa, passar o silano e mostrar o silano esbranquiçado? Porque eu falo assim, beleza, se é para tirar a umidade do vidro, então quando eu passo o silano, não sei se vocês já viram isso, ele fica meio esbranquiçado. Então eu nem vou tirar esse esbranquiçado, que agora ele está correto. Aí é uma dúvida que acho que 80% dos serralheiros tem quando está fazendo essa colagem. Aí eles fazem, vou deixar um esbranquiçado, tudo isso aí, e aí eles não sabem esse procedimento da forma correta. Então eu queria, se o Beto conseguisse mostrar o processo, e a gente vai explicando, o Beto e o Silvio vai falando aí sobre qual é a forma correta e mostrar essa situação que eu apresentei para vocês aí. Vai lá. Não, tranquilo, a gente vai conseguir fazer. Vamos mostrar ao vivo para tirar todas as dúvidas mesmo, tirar que a ordem, a gente fala assim que a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Mas altera. Aqui na fachada, se você alterar a ordem dos produtos, você vai ter uma fachada bem colada ou não. Antes da gente demonstrar, eu vou passar algumas imagens para o Silvio comentar aí já algumas coisas para o pessoal ter o conhecimento de como que acontece nas obras, né? Um pouquinho das obras que o Silvio tem visitado. Eu também vejo muita obra assim, só para o pessoal ver. E o Silvio vai comentando aí. Tá bom, Silvio? Beleza, vamos embora. Vamos ver as imagens aí. Cara, dá uma olhada. Isso aí é um perfil. Opa, peraí. Vamos ver. Isso. Essa aí deixa louco. Essa aí. Vamos lá. Bom, essa aí dá para ver que é uma falsa fachada aí, né, Daniel? Daniel. Até quando eu vejo umas coisas assim tão diferentes, entendeu? Eu não sabia das imagens, quais eram as imagens que você ia apresentar. Isso aí, pelo jeito, é uma fachada, parece que não tá nem em alumínio, parece que tá em ferro, não sei, não tô enxergando direito. Eu também não sei o material aí dessa estrutura aí. Colocaram a fita diretamente no local lá, direto, não tem quadro, e pelo jeito vão colocar o vidro direto. Exatamente. Eu sou um cara observador, eu tô vendo aí, se você trazer a imagem um pouquinho mais para trás, não sei se era outra imagem, que tem um balancinho, parece que é um prédio. Então não é uma obra da Dona Maria, entendeu? É o serralheiro aplicando da forma errada mesmo. Porque talvez o cliente está comprando pensando que está comprando o que é correto, entendeu? Então, por isso que é bom a gente sempre alertar, e alertar até os próprios consumidores finais, arquitetos, engenheiros também, para saber o que tá comprando, porque tem muito serralheiro, muito vidraceiro fazendo tipos de serviço assim, que depois traz um problema futuro gigantesco. Para fazer uma colagem de fachada, de vidro, tem todo o procedimento interno dentro da empresa. Não pode fazer em área suja, tem que ser área limpa, etc e tal. E aí o cara vai colar o vidro no meio da poeira, da obra, da rua, da poluição, tomando chuva. Se ele passar uma madrugada aí, já tem a dilatação, já tem a diferença de temperatura da madrugada para o dia. Então tem N problemas, assim, consegue identificar só nessa imagem aí. Mas se o Silvio tiver mais alguma coisa para complementar, isso é uma fachada falsa e você pode ser punido por fazer esse tipo de serviço. Aí você vê aqui, ó, eu acho que tem um quadro aqui, olhando de frente à direita, tem um quadro já colado aqui, né? Um vidro refletivo aqui, na verdade, né? E que possivelmente foi colado lá na fachada, né? Porque você viu, onde está verde aqui é alguma fita dupla face que eles colocaram, esse liner verde aqui onde está verde, foi aplicado diretamente na estrutura aqui, como a gente pode ver, né? E aí ele vai colocar o vidro direto em cima dessa fita dupla face. Como é que ele vai fazer a pressão? Como é que ele vai fazer todos os procedimentos que... Você vê, e o que você falou, Daniel, no meio da obra, onde tem sujeira, uma série de coisas ali que pode contaminar o adesivo, né? E como é que eles vão fazer a pressão ideal desse quadro aí, desse vidro? Como é que já está completamente comprometido, não tem como fazer, entendeu? Ele vai colar ali e possivelmente em algum momento vai dar algum problema e pode ser um problema fatal. Por isso que a gente volta lá. A ordem aí dos produtos vai alterar muito a questão dessa colagem, com certeza. Falta de pressionamento correto, provavelmente vai aparecer bolhas, isso é fatal. Não tem como. Não tem como.
Nesse Não tem formato como. vai aparecer bolhas, e a gente sabe que bolhas, onde tem bolha, não tem adesão, né? Então, fica nisso. Daniel, e nós que somos serralheiros, né, vamos dizer assim, cara, é muito mais difícil. Eu tiro o chapéu às vezes para os caras, porque fazer o processo exato é muito simples. E você cola certo e não vai dar nada errado. Fazer desse jeito aí é um trabalho do caramba. Eu tiro o chapéu que os caras têm muito mais trabalho para fazer o errado do que fazer o certo. É verdade. É incrível, muito. Vamos lá. O que eu falo, a gente faz. Pode passar aí, a gente vai. Outra fachada também, que provavelmente eles fizeram a colagem da fita no quadro também, e depois colaram o vidro. Dá uma olhada aqui na figura direita, aqui olhando para a tela. Olha o tanto de bolha que tem aqui, né? Já está com o vidro colado, certo? O vidro já está aqui. E a fita dupla face, onde está mais esbranquiçado aqui, está completamente fora. Dá até para ver que tem até sujeira dentro, entendeu? Então, onde isso aí vai ter adesão? Não tem adesão. E agora me fala uma coisa, visualmente é horrível, certo? Você vê uma fachada dessa Olha aqui, isso. ó, tá vendo? Visualmente, e não tem adesão. Então, possivelmente, isso aqui pode cair com certeza. E aí, depois que você fizer desse procedimento totalmente errado, colou a fita no quadro ali, depois colou o vidro diretamente ali na obra, como é que você vai tirar essa bolha aí? Não tem mais como tirar, não tem mais acesso à fita depois que você faz essa aplicação. Então você matou a fachada, entendeu? E cai uma sujeira ali, fica feio. Não sei se dá para saber ali se o cara ainda terminou ali, fez um selante de silicone por fora, que também vamos falar sobre isso, mas isso daí é o que acontece, pessoal, fazendo um processo errado, né? Errado. Aí, Silvio, mais alguma aí, Silvio? Essa aqui é uma obra, cara, você vê como que é, né? A gente tenta fazer tudo certinho. Essa aqui foi uma obra que eu peguei e com um formulário tudo certinho, preenchido, informações, tal, perfil, não sei o que, tal. E aí eu fui fazer a vistoria, né? A colagem dos 10 primeiros quadros, fazer o acompanhamento disso aqui. E quando eu cheguei lá, me deparei com esse perfil aí. Eu falei, caramba, mas peraí, deixa eu dar uma olhada. Esse perfil tá estranho, não é o mesmo perfil que foi colocado lá no formulário. E aí, quando eu fui ver, é esse perfil não é um perfil para fita dupla face, é um perfil para silicone glaze, silicone estrutural. Então, você pode ver aqui, a fita, a espessura da fita é menor do que o ressalto interno aqui. Como é que o vidro vai colar aqui? O vidro não vai ter nem acesso à fita dupla face. Não vai ter acesso à fita dupla face. Como é que vai colar um vidro desse? Nessa situação, eu embarguei o negócio aqui, não foi feito. E ele falou assim que já tinha montado todos os quadros. Tá? E falou, então desculpa, você não vai conseguir colar com fita e não vai colar com fita. Ainda para salvar a pele, eu consegui ainda direcionar ele para usar o silicone estrutural. Então ele acabou fazendo essa fachada de forma correta, mas aí eu indiquei o silicone estrutural, que é os quadros, o perfil dos quadros que ele montou, entendeu? Com fita, sem chance. Não dá para fazer a mínima colagem com fita dupla face aí. Então... Aí, pessoal, desculpa te cortar, Silvio. Não, pode falar. O serralheiro especificou o montante da folha errado. Não era para fita dupla face. Ele comprou fita dupla face. Ó, ele comprou o produto, a coluna, a travessa, comprou a folha de fachada glaze, comprou as borrachas, comprou a fita, ó, a fita aí Norbond, que é da Saint-Gobain, ele comprou a fita correta também. Só que ele especificou errado a questão do montante e estava aplicando da forma errada. Então, assim, é o que a gente fala. Tem muita gente que está comprando o produto correto e aplicando da forma errada. Um vidro que caiu lá em Campina Grande e matou uma senhora no ano passado, ele foi feito com uma fachada homologada. Talvez a aplicação da forma errada, ou então um erro de produção, um erro de processo lá interno. É o que a gente perguntar aqui, quais são os problemas futuros. O problema futuro é o vidro cair e matar uma pessoa, entendeu? Esse é o problema futuro. Não é o vidraceiro, o serralheiro tomar um prejuízo porque o vidro caiu e quebrou e não matou ninguém. São vidas. O problema futuro é você assinar um óbito no nome da sua empresa. É o que eu vejo. Né? É isso mesmo. O principal é esse. É uma fatalidade com pessoas que pode ser um dos nossos familiares, inclusive, certo? A gente nunca vai saber. Pode ser um familiar nosso. E além de realmente a parte financeira também, você se quebrar todo porque você vai ter que repor ou até levar um processo que pode levar à falência à sua empresa. Porque
Porque dependendo do nível de criticidade do acidente, você fecha a sua empresa sem dúvida nenhuma, entendeu? Então, é tudo isso. Mas o importante, o principal foco é a segurança das pessoas. Porque, queira ou não, é uma aplicação crítica, né? Então, e as pessoas, eu tenho encontrado muito isso também nas esquadrias. O cara pergunta, fala assim pra gente, assim, não, mas eu colei já tantos quadros, pô, de 100 quadros caiu um, foi 1% só que eu errei. Não, não é 1% que você errou, cara, você errou 100% daquele vidro. Os outros, cada vidro é um 100%. Então, você acertou cada vidro que tá bem colado, você acertou 100%. Esse que caiu, você errou 100%. E é o Entendeu? suficiente É isso que para tem causar um que ver. acidente grave, né? Que é esse aí que aconteceu lá em Campina Grande. O cara pode ter colado milhares de quadros na vida dele, mas esse um que ele pensou que era 0,00 alguma coisa por cento que ele errou, foi fatal. Então, não pode usar essa matemática, pensar que, pô, eu colei mais de 10 mil quadros e caiu só um. Não, errou. Nesse quadro que caiu, você foi 100% errado. E eu falo que a memória das pessoas é assim, você pode fazer 99% certo. Você fez 1% errado, você vai ser lembrado por aquele 1%, que você falou, né? A gente tem que ser muito chato, muito criterioso. Eu lá na empresa, vamos começar a obra de novo de fachada? Eu mostro o processo, mostro o acidente, mostro o que eles estão fazendo lá dentro da fábrica. Às vezes ele não sabe, na realidade, como é que funciona lá na rua. Então, porque a empresa tem o pessoal de fábrica e tem o pessoal de instalação. Então, quem está, às vezes, produzindo ali tem que saber a importância do trabalho dele, que pode afetar lá na frente e ele pode ser responsável por um acidente também. Então, até conscientizar toda a nossa equipe, né? Porque não adianta a gente ter a consciência e a nossa equipe, isso aqui passa, isso aqui não passa, entendeu? Tipo, fazer pelas coxas, né? Como diz o ditado. Mas esses exemplos aí são claros que tem gente que está comprando o produto correto e aplicando da forma errada. Então, a gente tem que sempre fazer a reciclagem com a nossa equipe também, entendeu? É um trabalho repetitivo. A gente tem aquele negócio de alicate, cansa o braço, a gente começa a perder a qualidade, né? O cara que começa às 8 horas da manhã aplicando ali com o rolete, aplicando o alicate de pressão, 6 horas do dia, 18 horas, ele já não tem a mesma força que ele começou quando ele estava com 8 horas da manhã. Aí a M5 veio, que estava com esse BO também alguns anos atrás, não sei quantos anos atrás. Conheci esses caras na feira, sei lá, em 2018. Não lembro se foi 2018, 2016. Até me arrepiou, com o Gabriel Batista. Cara, os caras revolucionaram, agilizaram muito o processo, mas eu queria até, não sei se o Beto vai conseguir mostrar pra gente. Já vamos ali. Vamos lá para assim, a gente vai fazer tudo isso que a gente falou, foi aqui uma parte mais teórica, a gente vai fazer ali uma parte agora de demonstração na prática, a aplicação desses produtos, e o Silvio aí vai comentando, bacaninha aí, como que por que esses produtos têm que ser usados dessa forma ou nessa ordem. Vamos lá? Show. Tô aqui. Eu sou mais um aluno. Aí, ó. Vamos. Mano. Esse cara é fera, hein? Esse cara manja tudo também. Esse cara é fera. Ó, o Valdir tá com alguns produtos aí. O Valdir, seu microfone tá mutado. Não sei se você vai falar pra gente. Vou demonstrar só. Agora sim. Agora eu ouvi. Deu pra ouvir você. Acho que é bom ouvir o Valdir. Acho que é bom ouvir sua voz, viu, Valdir? Fala os produtos. Fala aí, Valdir. Álcool isopropílico. Álcool isopropílico. E o silano. Fechou. Legal. Primeira limpeza do vidro, Silvio. Vamos limpar o vidro, meu amigo. Limpeza é importantíssima. Na verdade, é primordial a limpeza. Nenhum tipo de adesivo adere em cima de sujeira, meu amigo. Senão você não vai estar colocando a fita dupla face em cima do vidro, e sim em cima da sujeira. E a sujeira não tem aderência à superfície, né? Aí, meu amigo, você passou... Ou seja, você pegou um pano que não solta fiapo, certo, Valdeir? Certo. Passou o álcool isopropílico no primeiro pano e você vem com o segundo pano tirando qualquer tipo de resíduo. Vou virar o pano. Valdeir, note o seguinte, tá me ouvindo, Valdeir, ou não? Tô te ouvindo. Tá. Note o seguinte, o Valdeir veio fazendo a limpeza circular com o pano onde está o álcool isopropílico para ir tirando a sujeira ali, né? Fazendo uma pressão para tirar a sujeira, e com o segundo pano ele vai tirando alguma sobra que tenha ficado ainda. Certo? Exatamente. Então, e é isso aí, até você tirar completamente
toda a sujeira do vidro. E só começar a colagem depois disso aí, tá? Dá uma verificada no pano, se ele está limpo, no caso aí, né? Se está num ambiente favorável, na verdade, né? Mas muitas vezes nós estamos na fábrica onde tem um pouquinho mais de poeira, de algum tipo de contaminante, então a gente tem que ficar bem atento e fazer a limpeza correta aí. Note que o Valdeir fez, só um minutinho, Valdeir, antes do Silano, você fez uma limpeza, eu não sei se o pessoal reparou, você começou nesse primeiro lado fazendo a limpeza desse primeiro lado, do segundo lado, parou e colocou mais um pouco de álcool isopropílico para fazer o terceiro e o quarto lado, entendeu? Isso é importante também, para a gente não chegar no final da volta aí com menos produto, menos álcool isopropílico, entendeu? E garantir que vai limpar mesmo. Só um detalhe também que é importante, aí tem bastante claridade, dá para você ver se você realmente está conseguindo tirar e limpar a superfície do vidro. Às vezes a gente vê alguns lugares uma serralheria escura e tal, e aí você não consegue saber se você conseguiu fazer a limpeza da forma correta. Então, beleza, o Valdeir fez o primeiro passo, que foi passar com o álcool isopropílico com o pano ali de microfibra. Isso aí. Microfibra é um produto. Aí, ó, Daniel, você falou, microfibra é um pano muito bom para fazer isso aí também. Show. Agora, vamos pro procedimento da aplicação do silano, né? Calma aí. Parou tudo. Agora ficou a dúvida. Pausou. Estátua. Eu não quero aplicar no vidro, não. O vidro não chegou ainda. Eu queria já agilizar e aplicar nos quadros. Você tá de brincadeira, né, Daniel? Você tá brincando com a gente. Falando sério, a fábrica trazou os vidros. Acabamos de mostrar as fotos ali, rapaz, botando a fita do quadro. Você vai limpar todos os quadros, é isso, Daniel? E deixar lá. Eu queria botar as fitas nos quadros, gente. Me ajuda. Cara. Não pode, não? Não. Vai acontecer aquilo lá. Você vai ser mais umas fotos que a gente vai ter de material depois para falar de como não usar. Vai ser mais um exemplo errado aí. Mais um exemplo errado. Então eu não posso, pessoal, não pode colocar fita no quadro diretamente. A fita tem que ser aplicada no vidro, é isso. Sempre no vidro primeiro. Sempre. Putz, agora eu aprendi. Amanhã eu vou mudar o processo lá na empresa agora. Muda lá, pelo amor de Deus, hein, cara. Eu já vendi fita para você, hein, cara. Pelo amor de Deus. Lembrando que no vidro, né, quando a gente passa a fita no vidro primeiro, a gente tem a oportunidade, né, de ver se tem bolha. Então, enquanto você está passando a fita no vidro, então você consegue ver se tem bolha, tirar a bolha se houver a bolha. Quando você aplica direto no quadro, você não consegue ver. E depois que colou o vidro, aí acabou. Aí não tem o que fazer, né? Aí fica que nem aquela foto da fachada ali. O cara provavelmente colou a fita no quadro, depois veio com o vidro, aí apareceram as bolhas e não teve o que fazer, porque daí não tem mais acesso à fita do plafáceo, né? Mas vamos lá, vamos pro processo de silano agora. O Valdeir vai pegar o silano, colocar em um dos panos limpos, né? Que também não solta fiapo. Certo? Calma aí. Eu não posso usar o mesmo pano que eu usei com álcool? Não. Pelo amor de Deus, Daniel. Pano completamente limpo. Usou, jogou fora. Tá bom. Beleza. Aí passa num dos panos do silano, já vai aplicando, e depois com o pano seco também já vai tirando o excesso automaticamente, tá? Calma aí. Ixi, excesso. Aí você falou tudo, ó. Na câmera aí, onde o cameraman tá, eu tô vendo uma partezinha esbranquiçada. É bom deixar mais esbranquiçado, tira todo o excesso, é bom tirar todo o excesso, porque enquanto você conseguir tirar, esse tipo, quer dizer que ele está saindo. Imagine se você colar a fita dupla face em cima de algum resíduo que tenha a possibilidade de sair do vidro, entendeu? Então você vai colar o adesivo em cima desse resíduo, então não é ideal. O ideal é que você tire todo o excesso de resíduo de silano que fica aí. Tá, beleza, show. Isso daí é uma dúvida importante, geral. Meu, tem muita pergunta legal aqui no chat. Putz, tem uma meia hora de respostas aqui. No final, a gente faz um catado das perguntas e responde todo mundo. Tem algumas coisas que eu vi também interessantes aí, depois a gente comenta também.
Mas vamos lá. Então, Vamos dar interessante, o Valdeir ia passar, né, como você fez nessa primeira parte, passar na segunda parte igual, entendeu? Show. Isso, seguir o procedimento normal, tal. Passou ali. Aí já vai tirando o excesso e vai passando. Belezinha. Então a ação do silano, qual a ação do silano nessa fase aí? É tirar a umidade do vidro, entendeu? Então ele já está agindo e retirando toda a umidade que tem exatamente nessa parte onde nós vamos aplicar a fita, entendeu? Mesmo se eu estiver lá em Brasília, que a umidade do ar está baixa. Mesmo que você estiver lá, meu amigo, passa esse negócio aí que é... Tá bom. Só assim eu vou ter a garantia do fornecedor, é isso que você está me dizendo. Exatamente. Tá Quer ter a garantia de 20 anos? Então, meu amigo, segue o A procedimento. garantia é quantos anos da fita? 20 anos. 20 Pô, anos. também como é que sabe, Valdeir? Você vai limpar esse excesso? Como é que é? Né, Silvio? Limpa esse excesso aí, Valdeir. Aí. Tá aprendendo, hein, Valdeir? Tá aprendendo, hein? Garoto tá Olha indo o bem. M5. Olha lá, beleza. Show. Show de bola. É isso aí. Top. Aí saiu todo branquiçado, Silvio. Então, beleza. Então, meu amigo, estamos aptos a fazer a colagem da fita, a aplicação da fita aí. Beleza. Ô, Silvio, aqui na M5, a gente faz a colagem da fita É. dessa forma. A gente não sabe como que o pessoal tem feito o processo, mas a gente faz aqui dessa forma. Pois é, meu amigo. Olha, Você imagina quando não tinha esse processo aí, não tinha esse aplicador no passado aí, e era feito tudo na mão mesmo. Hoje muita gente faz na mão mesmo. Isso é coisa de Playboy, entendeu, Silvio? Isso aí já é coisa de Playboy. Hoje já tem esse recurso aí, né? Ó, pessoal, a fita tem que ser aplicada e totalmente sem bolha, com pressão. O que acontecia antigamente e hoje ainda acontece em algumas serralherias. O pessoal aplica a fita manualmente, né? Não sei se dá para aplicar manualmente aí, mas ele aplica manualmente e passa com um rolete, né? Um roletezinho para ir tirando as bolhas. Aí quando tem bolha, tem que cortar com estilete para tirar o ar, que a bolha é ar. Então, assim, é um trabalho que não dá para explicar, assim. É muito trabalhoso. É claro que você pega a prática, mas mesmo assim você tem que ficar reparando, tirando bolha, etc e tal. Aí o Beto, com a sua equipe, há uns anos atrás, acho que pegou uma obra muito grande e falou assim, não, eu não vou me lascar nessa obra, não. Eu vou resolver esse problema. E aí eles criaram um aplicador, fizeram o Frankenstein lá, e o negócio deu super certo. Eles resolveram essa obra, porque do jeito que aplica a fita com o aplicador, ela já sai com pressão. Ela já sai sem bolha, para falar a verdade. Não sei se ela já vai expulsando, ela vai aplicando e já vai expulsando o ar no mesmo tempo que ela vai aderindo ao vidro, né? E se reparar, ela tem a borda correta ali, do local certinho, então não fica torto também. Igual eu já vi algumas fachadas assim que a fita tá torta, não está aplicada com a mesma distância de fora a fora. Então, quando assim, você aplica com a mão, por exemplo, aí o Valdir já está explicando, está mostrando algum. Vamos lá. Como não fazer. Como não fazer, meu amigo. Então. É bom, se quiser fazer aquela parte ali, Valdir, para mostrar como que é, porque quando você normalmente faz a colagem da fita com a mão, dificilmente você consegue manter ela bem linear, bem retinha, né? Então ela acaba ficando um pouco torta ali. Esse aplicador da M5 realmente traz uma uniformidade muito boa, hein? Um alinhamento muito bom. Eu tenho 3 desse lá na empresa. E agora ele está fazendo um acabamento aí dos cantos, né? Que pode ser nesse formato aí a 90 graus, né? E também pode ser desculpa, esse é 45 graus ou a 90 graus. Esse que ele está fazendo é 45 graus, né? Esse acabamento. Aí ele tá terminando de fazer a aplicação aí da fita, né? Que é o fazendo acabamento aí nos cantos, né? Uma pergunta que eu ia fazer para
pro Silvio. Silvio, eu posso ir deixar a fita colada aí sem estar aplicado no quadro uns 2 meses? Porque ainda não chegou os alumínios, eu quero agilizar o processo. Já é difícil acontecer isso, mas eu tô jogando coisas improváveis, assim, porque vidraceira e serralheira a gente não consegue imaginar o que vem. Posso deixar já colado no vidro tipo uns 2 meses? Não, se você fizer esse procedimento que a gente está fazendo aqui e não tirar o liner da fita, porque o liner é para proteger o adesivo da fita. Se você fizer o procedimento certinho, como a gente fez aí, fez a limpeza com álcool isopropílico, passou o silano, tirou o excesso de silano, fez a aplicação da fita, e você deixar o quadro montado dessa forma, não tem problema, Daniel. Tá? Não haveria problema. Tá? Mas sem tirar o liner. Tá? Se você tirar o liner, esquece. Aí você não pode mais. Aí você já tem que fazer a colagem imediatamente. Eu sou Nutella, hein? Eu já tô falando, hein, Thiago? O Thiago falou que é aplicador para Nutella. Eu já sou Nutella, velho. Porque isso aí agilizou minha vida, agilizou o processo, ganhei tempo pra caramba. É claro que eu aplicava também e não ficava bolha, mas dava muito mais trabalho, entendeu? Então, assim, pessoal, a aplicação, acho que se mostrar de perfil, talvez dá para ver melhor, viu, câmera? A aplicação da fita sem bolha nenhuma, né? Então foi feita aí. Mas mesmo assim, ó, mesmo depois desse processo aí, beleza, a gente tem que fazer a pressão com o rolete. Você tem rolete aí? O roletezinho. Olha o roletezinho. Aí, tá certo aí. Porque o adesivo da fita dupla face é um adesivo chamado PSA. É um adesivo sensível à pressão. Então ele precisa de um carinhozinho em cima dele, ô Daniel. Ele gosta que faz um carinhozinho forte. Um agrado. Show. Então você tem que fazer a pressão com o rolete. Tá vendo? No caso aí do aplicador da M5, além de ela fazer a função de aplicar a fita, ela também faz a função do rolete. Isso aí é bem interessante, viu? Show. E aí o adesivo precisa ter contato de 100% com a superfície onde você vai aderir a fita. Entendeu? Então, perfeito. Aí você, nesse procedimento, agora você tem que dar uma olhada no quadro inteiro se tem algum tipo de bolha. Dá uma olhada aí, de repente se escapou alguma aí, Valdeir. Tá tranquilo, Silvio? Sem bolha. Não tem, não. Mas se tivesse bolha, Valdeir, o que você faria, meu amigo? Aí tem o processo do estilete que o cliente vai usar para fazer o corte. Exatamente. Você faz um corte em cima da bolha, certo? E faz uma pressão com os dedos mesmo, como se fosse espremer uma espinha ali, tá? Isso, faz uma pressão mesmo e tira todo o ar dessa região, depois passa o rolete de novo de pressão, entendeu? Isso aí, para cada bolha que aparecer, né? É lógico, com o aplicador da M5, dificilmente você vai deixar bolha. Mas vamos supor que você fez manualmente ou de algum processo que ficou a bolha, aí o processo é esse. Você vem com um estilete, dá uma cortadinha em cima da bolha e faz uma pressão até eliminar todo o ar dentro dessa bolha, faz a pressão com o rolete novamente e aí está pronto para seguir em frente. Como diz nosso querido Faustão, quem sabe faz ao vivo. Valdeir aí, dando show. Agora vamos para o alumínio, Silvio? Agora vamos para o... Vamos para o alumínio. O vídeo tá bonitinho, tá certinho, né? Beleza. Agora vamos passar o limpeza do quadro. Tá. O álcool isopropílico. O procedimento é a mesma coisa, viu, Valdeir? É com álcool isopropílico também. Tá? E pega dois panos também, o ideal, tá? Os 2 panos também. Vai fazendo a fricção com o álcool isopropílico no primeiro pano e o outro vai tirando o excesso o resíduo que vai ficando, entendeu? E esse procedimento é importantíssimo, como eu falei, a limpeza é de suma importância para a adesão da fita dupla face, entendeu? Nenhum adesivo vai fixar corretamente em cima da sujeira. E esse procedimento de limpeza ele tem que ser repetido até não ter nenhum tipo de sujeira, até o pano estar completamente limpo novamente. Você vai passando o pano e limpando, vai sujando o pano, vai dobrando ele, e quando não tiver mais espaço para dobrar e ainda tiver sujo, você pega um pano novo, limpo, para continuar fazendo a limpeza. Porque normalmente os perfis, né, eles são cortados e muitas vezes tem algum tipo de óleo de corte que contamina o perfil. Então, o perfil também uma superfície muito crítica em termos de limpeza. Olha lá.
Tá vendo a sujeira que está saindo ali, né, meu amigo? Dobra do outro lado onde está limpo, ou troca de pano e continua fazendo até eliminar a sujeira. E aí tem outro detalhe também, né? Os serralheiro, a parte do corte de alumínio tem que ser certinho, bater a cunha para ele ficar niveladinho ali com a, né? Depois para receber a fita. Porque... O quadro tem que estar completamente alinhado. Aí você falou tudo, viu, Beto? O quadro tem que estar completamente alinhado. Não pode estar torcido, torto, com desalinhamento, com algum tipo de dente ali, de nada. Como diz os caras, a fita não aceita desaforo, gente. Então... Isso. Não, mas por isso mas ainda eu volto a falar. Fazer um quadro caprichadinho, bater a cunha certinha, deixar ele retinho, é muito mais fácil do que deixar ele torto. Muito mais fácil, cara. Exatamente. Muito mais fácil. E fica muito mais bonito também, cara. A qualidade fica muito melhor. E não sei como é que as pessoas conseguem, mas elas gostam de ter um pouco mais de trabalho, né? E correr risco. Ó, o quadro tá limpo, né, Beto? Ô, Valdeir, tá totalmente limpo. Beleza. Totalmente limpo. Nunca aplicar a fita também. Não, lógico, a gente vai fazer a aplicação do primer agora, né? Nunca aplicar a fita em cima do primer ainda molhado, tá? O primer tem que estar totalmente seco. Totalmente. Quando você fala aplicar a fita, é trazer o vidro com a fita. Isso, exatamente. Deixa bem claro. Não vamos confundir. Olha lá, vai já volta uma camada fina de primer em toda a volta. Aí, para aí, pega mais um pouco de primer e passa nos dois lados restantes ali, Valdeir. Só uma... Eu tenho alguns funcionários, já passaram alguns colaboradores também nessa jornada, que eles vou agilizar o processo. Então, vou colar, vou limpar todos os quadros e vou colar 20 quadros. Diferente da fita, que dá para fazer isso no vidro, mas eu vou limpar 20 quadros e deixar ele aqui estocado, depois eu vou colando. Posso fazer isso, Silvio? Não vou colocar o dedo. Posso fazer isso? O cara teve uma inovação de otimizar a produção dele, é isso que ele quis dizer? Isso, o cara do processo, exatamente. O cara do processo. Cara, daí ele... Não é mentira, tá? Não é mentira, eu peguei isso. Eu sei, isso acontece, meu amigo. Mas não pode fazer isso... Pode falar, Beto. Pode falar. Não, eu tenho uma dica. Se ele conseguir parar o tempo, entendeu? Analisar o tempo lá fora e ele fazer esse trabalho, dedão. Porque que acontece? Mas não vai você vai fazer a limpeza. Você faz a limpeza de todos os quadros e vai colocando um em cima do outro ali, vai estocando ali. Pô, nesse meio tempo já vai ter poeira no ambiente, vai ter contaminantes no ambiente que vai sujar tudo de novo. Não vai adiantar nada. Tá. Então, fez a limpeza, já faz a aplicação. No caso do quadro do primer e depois do vidro com a fita no quadro, né? E aí para chegar nesse quadro aí. Mas então deixa eu reforçar. Depois que você fez a limpeza no quadro, né? Passou o primer, uma camada fina, e o primer tem um detalhe. O primer do perfil você não precisa tirar o excesso, tá? Você passa, como é um produto completamente diferente do silano. A função dele é modificar a pintura eletrostática que está ali naquela superfície, por exemplo, e tornar essa superfície compatível com o adesivo. Tá? Então, ele faz uma reação química ali na superfície e torna a superfície compatível com o adesivo. Então, você não pode tirar o excesso de primer. Você passa uma camada fina, como o Beto passou, e deixa secar no mínimo 2 minutos, porque, como eu falei, você não pode aplicar o adesivo da fita dupla face com o primer ainda molhado. Se você fizer isso, o primer vai migrar para o adesivo da fita dupla face e aí vai inibir o adesivo e vai descolar. Então, o primer é totalmente curado, tá? Para você fazer a colagem do quadro com a fita no quadro de alumínio. Certo? Acho que foi claro aí. Isso. Um detalhe, pessoal. Ele pulou uma etapa, por quê? O correto é você ter 2 pessoas ali para fazer essa colagem, até para um tá cada lado, regular ali e tirar o layer da fita, aquela fitinha azul, da fita dupla face do vidro e fazer a colagem do vidro no quadro.
Então, depois desse processo que ele pulou, por conta de que ele está sozinho e a gente está gravando, aí a gente precisa aplicar. Imagina que ele encostou o quadro na fita e ele já pegou. Beleza, que é a fita dupla face. Pegou, colou ali. Mas não exerceu a pressão correta. Ah, beleza, se você olhar pelo vidro aí, a pressão olhando a fita tá legal, tá show de bola. Mas por que tá legal? Porque foi aplicado com o aplicador ali e tá bem, tá sem bolha e tá legal. Só que a parte de trás, a parte do quadro, como é que tá essa pressão? Será que tem bolha? Será que não tem? Será que aderiu bem? Aí é nesse momento que calma aí, você é padrão FIFA, espera aí. Calma aí. O serralheiro pequeno, eu fiz muito, fiquei forte assim, velho, ganhei muito músculo. Eu aplicando com um alicate de pressão, que a gente tinha que regular. Eu tinha 2 alicates bem arcaicos, assim, que você colocava, eram umas porcas em cima e tal, e aí você testava e aplicava um alicate de pressão que pegava o vidro e o quadro, e aí tinha que uma pessoa ficar segurando e aplicando ali a pressão dos 4 lados do quadro. A pressão, você não conseguia ter uma repetibilidade de pressão da forma correta. A norma de colagem, ela pede uma pressão, eu acho que é de 5 bar, se eu não me engano, e aí os profissionais, aí, os mestres, eles podem explicar melhor para mim sobre isso daí. E aí a M5, o Beto, por isso que eu chamei ele criou um processo que você pode dormir tranquilo, porque ele apertou o botão, abaixa, ele empurra o quadro, e sai. Então, a pressão que ele exerce quando ele faz esse movimento, apertou o botão, tá exercendo a pressão do vidro da fita dupla face no quadro. Essa pressão, ela é a forma correta. Como é que é a forma correta? Como é que garante? A máquina, ela tem um medidor ali, né? Medidor aí que quando tá abaixo ela desliga. Ela não consegue descer, ela fica em estado de emergência, entendeu? Então é no compressor, lógico, mas essa máquina, depois, o aplicador foi bom, mas depois dessa máquina aí, isso é louco. O processo produtivo, eu fiz uma fachada de 850 quadros muito rápido, eu nem senti a minha produção sofrendo, entendeu? 850 quadros, velho. Eu até postei no Reels lá no Instagram, as 3 fachadas. Tem 850 quadros ali, velho. Tudo feito com o aplicador e a máquina. Não sei. Roberto, vou te colocar aqui no BO agora. Não sei se você está alugando, se você está vendendo máquina. Eu tenho a máquina, eu já tenho um contrato com o Beto lá que eu pago lá, mensal lá, e não sei se eu podia falar isso também. A gente não combinou e comigo é assim, é vida real. Então, assim, eu tenho contato com o Beto, que o Valdeir me ligou, estamos alugando por ano agora. Assim, então tá bom, tá fechado. E já vamos renovar para 2025, viu, Valdeir? Então, assim, eu uso essa máquina pra caramba. Se você for falar assim, putz, eu faço pouca fachada. Se fizer uma fachada, ela já se pagou, velho. Tipo assim, a alocação compensa, entendeu? E questão de segurança, velho. Questão de processo de tempo, de segurança, de você saber que está sendo da forma correta a aplicação. Sempre com a mesma força, a mesma constância, a mesma qualidade, né? Exato. Eu tenho aqui na minha empresa, até perguntei para o Thiago se ele vai vir para a festa. Quero até fazer um convite, não estava aqui programado, mas quem quiser ir no stand da M5 lá na quinta-feira, das 4h30 às 5h30, eu vou estar lá também para fazer uma bagunça lá com o Betão, com o Valdeir. E sexta-feira de manhã, quem quiser ir lá na minha empresa, que é 20 minutos do pavilhão, para ver se realmente eu tenho a máquina, para ver as quadrilhas, as fachadas sendo produzidas lá, também estão convidados, tá? Portas abertas para qualquer um que quiser visitar lá a empresa. Depois que ele aplicou a pressão no quadro, ele está passando silicone. Uma pergunta que fizeram é silicone neutro, normal, é silicone acético, é silicone estrutural ou é PU? Silicone neutro é sempre o indicado para esse tipo de aplicação com fita dupla face, tá? Então não pode ser o silicone acético, não pode ser o adesivo de PU. O adesivo de PU não tem resistência ao V, entendeu? Então ele não pode ser aplicado em ambientes externos. Então o único, para quadro colado com fita dupla face, o único silicone indicado é o silicone neutro, 100% silicone, tá? Porque tem muito silicone aí também misturado, viu?
Os Calma aí, estendidos, aí, como diz o nosso amigo aí. Explica melhor isso daí, porque é meio confuso. Como assim silicone neutro 100%, silicone neutro que não é 100%? Então, eu aprendi com meu amigo José Araquã, meu amigo, que é o cara que manja muito de silicone da Neoclon lá, né? Ele me falou o seguinte, que tem muito silicone no mercado aí que você vai por preço, né? Você vê o preço barato, mas o que acontece? Ele é misturado com solvente, com alguns componentes, para diluir o silicone. Então, você tem menos silicone do que normal. Então, quando você faz a aplicação do silicone, que não é 100% silicone, quando acontece a cura dele, o solvente evapora e o silicone, como tem menos silicone ali misturado, a junta fica bem menor. Então, pode sim ocasionar muitas infiltrações por conta disso, né? Daí você não tem mais a quantidade de silicone ideal para fazer a vedação do quadro, entendeu? Então, tem que ser o silicone 100% silicone, tá? Muito claro isso aí. Adesivo de pão, nem pensar, tá? Porque, como eu falei, ele não tem resistência ao UV, não tem, e pode ser que ela tenha alguma reação com a fita, ou com a laminação também do vidro. Então, o único que não tem é o silicone neutro, tá? 100% silicone. Entendi. Show. E todo quadro colado com fita precisa fazer essa aplicação de silicone, tá? Embora a fita ela faça também a função de vedação, ela também tem essa função, a fita, além de fixação, vedação. Porém, tem os cantos, né, que você dá, os cantos no 45 graus, aí no canto do vidro, ele tem uma frestinha ali, que nem sempre ele fica totalmente colado. Então, você tem que passar o silicone para que você garanta a estanqueidade desse quadro completo, 100% de estanqueidade, entendeu, Daniel? Então, é o silicone que vai dar essa vedação de 100% do quadro. Ô, Silvio, me perguntaram aqui se o silicone estrutural não pode. Na minha percepção, pode, né? Pode. Silicone estrutural pode também. Ele é muito acima do neutro. Então exatamente. Não, nesse tipo de quadro não é necessário silicone estrutural. Porém, se você quiser usar o silicone estrutural, não vai ter problema. O que você não pode usar é o silicone acético ou o adesivo de PU. O silicone, ele não precisa ser sempre o preto, tá? Se a esquadria for branca, por exemplo, ele pode usar o silicone neutro branco, sem problema nenhum, entendeu? Então não precisa ser só o silicone preto para fazer qualquer tipo de quadro. Você pode usar o silicone que for mais ideal de acordo com a cor do quadro, entendeu? Mas tem que ser o silicone neutro, sem dúvida. Show, perfeito. Mas só assim, vamos fazer só um apanhadinho rapidinho da live, só para ver se o pessoal acompanhou aí como é que foi a dinâmica, né? Então, lembrando, vidro, fita no vidro, limpeza com álcool isopropílico, depois um prime de silano, passa, tira todo o excesso para tirar a umidade, uma fita bem colada, uma fita de marca que seja com renome, que seja normatizada. Então você vem ali com a fita, aplicou a fita, limpa o quadro e põe a fita no vidro, encaixa o vidro no quadro, faz um bom pressionamento, né, com padrão. Se tiver uma máquina, vai ficar muito melhor, você vai produzir muito mais. E sela com silicone neutro, pronto. Seguir esses passos é muito fácil, é muito fácil. Pessoal, tem muitas perguntas, muitas mesmo, muitas. Eu não vou conseguir perguntar todas elas, até porque já tem 1h30 de live e eu sei que vocês também têm que descansar. Agora, eu tenho algumas perguntas que eu achei bem interessante fazer. Ô Daniel, o meu suporte aqui, ele separou algumas perguntas que durante a live foi surgindo, ele separou várias perguntas. Se quiser que ele lança... Eu tô lendo também do suporte. Ele colocou aí, ó. O Luiz Roberto, ele ia fazer essa pergunta. Podemos usar silano ou prime de uma marca na fita de outra marca? Vou dar um exemplo. Comprei a fita da Saint-Gobain. Beleza, Silvão? Comprei a fita da Saint-Gobain. Só que o Silvio que me vende a fita da Saint-Gobain. O Silvio estava comprando muito caro no primer e no silano. Eu conheci uma empresa aqui em Diadema que vende primer e silano. Comprei com eles. Perco garantia? Não perco? Posso usar? Não posso? Dá um bisu pra galera aí, Silvio. Meu amigo, se você comprar a fita da Saint-Gobain, você tem que comprar tudo Saint-Gobain, cara. Por quê? Vou te falar por quê. Primeiro, logicamente, você perde a garantia se você não comprar
todos os insumos de um fabricante só. Se der um problema de descolamento por algum motivo, você vai recorrer a quem? Vai recorrer ao fabricante da fita, ao fabricante do silano, ou fabricante do primer, por exemplo, entendeu? Então, o ideal e o correto é você comprar fita, silano e primer do mesmo fabricante. Porque se acontecer alguma eventualidade, você vai correr num lugar só, entendeu? E aí você vai ter a garantia, né? A garantia daquela fachada de 20 anos, tá? Que é o que normalmente se dá no mercado. Então, sempre utilizar os insumos de uma marca só, certo, Daniel? Show, show. O M5 atende todo o Brasil? Eu estou conhecendo-os agora. Atendemos todo o Brasil. Estamos também na nossa vizinha Paraguai, já em contato também com o Uruguai. Então, assim, a gente vai atender a América Latina toda. Beleza. Ó, a fita colada no vidro, qual é o prazo? Qual prazo ela tem para ser colada no quadro? Ele já respondeu essa pergunta, tipo assim, no vidro, se estiver bem estocadinha, bonitinha, né? Sem retirar o liner, você pode ficar lá normal, não tem um prazo específico. Eu tenho uma pergunta. Ah, tá. Luiz Roberto. Putz, essa pergunta é top demais. A fita para estar na norma da BNT, o fabricante, vou dar um exemplo, a Saint-Gobain, ela precisa ter passado por testes em laboratórios no Brasil ou servem testes feitos em outros países? Eu vou dar a minha visão, tá, Silvio? Antes de colocar você no BO. Tá. Se os testes feitos em outro país atende a norma brasileira e o procedimento do teste está seguindo a BNT, ok. Agora, se o teste está atendendo a norma europeia ou chinesa ou americana e não atende a norma do Brasil, aí eu acho que não é viável. Agora, não sei qual a visão do Silvio com relação a isso, porque a gente já teve problemas no Brasil com relação a isso, né? Não, sim. Então, a fita dupla face, ela foi testada na norma BNT aqui do Brasil, nas condições do Brasil, tá? Então, logicamente, se tiver algum país, né, que tem as mesmas normas, né, teoricamente poderia ser usado, mas as fitas foram testadas segundo a BNT, norma 15919, tá? E também os testes de estanqueidade da 10821 também, que fala sobre estanqueidade, cargas distribuídas. Mas o que a norma 15919 diz é a questão do no mínimo de ser feito o teste de 7.000 horas, de no mínimo 7.000 horas, né? Que é o teste de envelhecimento, tá? Para você saber o que vai acontecer com a fita depois de um certo tempo, depois de envelhecida. Se ela perde performance, o que acontece com ela, entendeu? Então, as fitas corretas para serem usadas no mercado, ela tem que ter sido testadas segundo a norma 15919, tá? E passar pelo teste de 7.000 horas, pelo menos 7.000 horas, teste de envelhecimento. Tá? As fitas que não passaram por esses testes, não é possível se dar garantia de 20 anos, por exemplo, que é o que é dado, entendeu? Então, a garantia da fita é dada em função dos testes realizados. Se comprovou que a fita realmente ela atende todos os requisitos que a norma exige, entendeu? E só voltando, e as fitas daí elas são testadas, como a gente não pode usar o silano ou de outra marca, então elas são testadas já com os seus aderentes, né? Com o seu prime, com o seu silano. Exatamente, bem lembrado, Beto, é isso aí. As fitas são testadas com o silano da marca e com o primer da marca. Então, a compatibilidade de todos os insumos estão ali, entendeu? Você usar outro primer, não foi um primer de uma marca e a fita de outra, ela pode não ter compatibilidade. Então, como a gente não tem certeza, então tem que usar tudo. E perde, cara. E daí as fabricantes de fitas não vão dar a garantia, né? Exatamente. Você vai perder a garantia se não usar os mesmos insumos. Exatamente. Isso. Show. Essa pergunta que está na tela aí já foi respondida, né? Se pode ser PU ou silicone neutro, a gente já respondeu. Que pode ser silicone neutro ou silicone estrutural. Boa noite. Qual a diferença entre usar fita e silicone estrutural? Vai de projeto ou é melhor que o outro? Eu vou dar minha versão e aí o Silvio complementa. Para mim vai de projeto, né? Tipo de obra, tamanho de obra. Agora, se bem que tamanho de obra é relativo, porque a M5 não para de
de inventar, e eles criaram uma máquina que consegue fazer para fachada unitizada também, então para grandes obras também eles estão entrando nesse nicho com o maquinário, com a evolução do maquinário deles. Eu vejo que o processo produtivo de fita, de colagem para obras médias, que as que eu faço, para mim compensa muito mais. Eu já fiz com silicone, dependendo da obra, eu tenho que usar silicone, não tem para onde fugir, porque outro dia eu fiz uma fachada de 2,50 m cada folha por 1,50 m, então era muito grande, eu tive que usar um silicone da GE. Só que o Silvio, por exemplo, mês retrasado, a gente fez uma fita um pouco mais larga lá, a gente conseguiu, acho, fazer um quadro de 2,70 por 1,90 m, sei lá, com fita dupla face, entendeu? Então, você tem que avaliar o projeto, comprar de pessoas que têm conhecimento técnico. E tem um monte de gente também que vende e não tem conhecimento técnico, não tem know-how técnico. O Silvio, por exemplo, Silvio, até agradecendo a sua presença aqui, fazendo o seu jabá também, o Silvio é um fornecedor meu. Então, o Silvio, ele é representante da Saint-Gobain. O Silvio vende para Saint-Gobain. O Silvio tem conhecimento técnico. O Silvio que colocou a fita da Saint-Gobain no Brasil e fez teste e tal. 20 anos de Saint-Gobain. Não sei se vocês estavam no começo da live. Então, é um cara que vocês podem comprar e ser o consultor de vocês, porque você vai mudar uma planilha de Excel e vai falar, isso aqui atende, isso aqui não atende, essa aqui você pode fazer uma fita mais larga. Qual o tamanho da fita? É de 25? É de 30? Então, aí o Silvio sabe exatamente qual que é a fita correta para você usar, 27 ali, 28, não sei qual que é o Silvio tem lá na Saint-Gobain, ele pode falar melhor, mas eu acho que é projeto por projeto, não existe melhor e não existe pior, entendeu? Tem gente que trabalha com silicone e defende o silicone e pronto. Então, acho que com a tecnologia que a M5 hoje colocou no nosso mercado, não existe mais isso. Exatamente, eu estou de acordo com você, Daniel, exatamente isso, né? Até porque com esses novos equipamentos da M5, realmente a colagem com fita, ela realmente deu novas possibilidades de se utilizar a fita, principalmente no unitizado, onde tinha-se dificuldade de fazer a pressão no quadro do meio, por exemplo, né? Lá não tinha como fazer a pressão, então a M5 desenvolveu um equipamento que você consegue fazer a pressão com fita também, então você garante a total aderência ali. Mas depende muito de projeto mesmo, né? Se tiver especificado um perfil que só pode ser utilizado, por exemplo, com silicone estrutural, tem que ser o silicone estrutural, não pode ser fita, entendeu? Então depende do projeto, sim. Como eu mostrei para você, não teve um perfil ali que a empresa era um perfil de silicone, não era um perfil de fita, entendeu? E aí, necessariamente, você tem que usar o silicone estrutural porque é o único produto que vai se encaixar bem ali, entendeu? Então, depende de projeto, mas, assim, as duas tecnologias são muito boas para a fixação dos vidros em fachadas. Tá? Show. Antes de fazer essa pergunta do Luiz Roberto, o Fábio tinha feito uma pergunta, não sei se ele ainda está aí, ele até pediu para eu perguntar. O Silvio, eu sempre vi e ouvi dizer que não era para usar o pano de forma circular para não espalhar a sujeira. Eu nunca ouvi isso, Fábio. Nos catálogos de fabricantes de fita, eu via mostrando de forma circular. Então, repetindo a pergunta do Fábio, Silvio, eu sempre vi e ouvi dizer que não era para usar o pano de forma circular, para não espalhar a sujeira. E aí, Silvio? Eu também não tinha ouvido falar sobre isso, mas você vê que quando a gente fez a limpeza ali, onde tinha o álcool, você fazia um movimento circular que era exatamente para fazer uma pressão para tirar a sujeira, mas logo em seguida você já vinha com outro pano retirando o resíduo. Então, se você... então não tem nem como espalhar a sujeira, porque você vai estar limpando com o primeiro pano com álcool isopropílico, já vem com o segundo pano retirando qualquer tipo de resíduo que tenha sobrado ali. Então, fazendo esse procedimento que nós mostramos aqui na live, não tem erro. E lembrando que o pano, daí você não volta com o pano. Então, você vem fazendo uma sequência e termina lá no ponto zero, né? Então, você leva, a sujeira não fica, não. Beleza, show. Tem mais uma... Qual o tamanho de fita que tem, Silvio? Os tamanhos? Então, tem normalmente os tamanhos utilizados para fixação de vidros em fachadas com fita 19 milímetros, 25 e 30, mas muitas vezes é adaptado 28 também, que atende bem, tá? Dependendo lá do perfil que vai ser utilizado. Mas por que essa diferença de largura? É em função do vidro, do tamanho do vidro e do peso do vidro, das dimensões do vidro e do peso, entendeu? Então,
quando a gente preenche todo aquele formulário que a gente já falou no podcast, né, Daniel? Que é importantíssimo você preencher com os dados da obra, perfil que vai ser utilizado, pintura, quem vai instalar, quem vai pintar o perfil também, dimensões, quantidade de vidros. Esse formulário já dá a condição do fabricante da fita especificar a largura necessária ali, entendeu? Se for vidros menores, você pode usar uma largura menor. Por que você vai usar muito mais, você vai gastar muito mais dinheiro numa largura maior, se você pode fixar com uma largura menor, entendeu? Então, tem tudo isso envolvido. Então, é por isso que esse formulário é importante, para que o fabricante especifique a largura correta para a fixação daquele vidro e não tenha risco de descolamento, entendeu? Porque a quantidade de fita é em função do peso do vidro, tá? Show. Pessoal, eu tenho mais um monte de pergunta, mas eu vou parar por aqui, 1h46 de conversa, de aprendizado. Tipo assim, minha cabeça está explodindo. Daniel, assim, eu fiquei muito satisfeito com o que a gente discutiu aqui, respondeu. Eu falo que quanto mais a gente está transmitindo conhecimento, a gente está aprendendo também, né? Quando a gente ensina, a gente aprende também. Os caras que eu admiro, os caras que têm conhecimento pra caramba e têm a humildade de gastar 2 horas da semana corrida para disponibilizar o tempo. E é que eu sou meu louco também. Eu criei essa live semana passada e vamos pra cima. Vocês trocaram, vocês são sempre pior, né? Se é eu ou o médico que me liberou, entendeu? Mas é isso aí. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado a todos que ficaram também para aprender, para trocar ideia aqui. Bacana, gente. Tamo junto. Bora lá. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço e boa noite para todos aí. Abraço. Boa noite. Muito obrigado, gente. Fique com Deus.